aí, luz divina, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dopamina Mística. Meu nome é Thaís. Começando a fazer o aterramento energético desse canal por 21 dias. E aí a gente vai falar sobre temas referentes à energia do momento, mas com o apoio da ancestralidade do sagrado feminino e das egrégoras ancestrais que apoiam esse canal. Peço a contribuição de vocês, que curta, compartilhe, comente. Seu comentário é muito importante, não só para o canal, mas para as pessoas que vêm aqui também no canal, tentando achar uma mensagem amiga para o despertar. Então sinta-se à vontade em comentar. Para você que já acompanha, que sentiu a energia, se conectou com a energia e começou a acompanhar, ative os sininhos das notificações para você conseguir acompanhar as próximas mensagens. Para você que entrou agora, seja muito bem-vindo. E depois, posteriormente, eu vou começar a dividir as leituras em signos. Aí essa parte também vai continuar da ancestralidade. Já tive mensagem energética que depois desses 21 dias a gente vai começar temas referentes a crenças limitantes. Vai ser muito legal. E conto com o apoio de vocês, né? Eu espero que a minha mensagem passe para o maior número de pessoas. E sigamos para a leitura. Gratidão a Deus. Deus. Nosso Mestre Jesus. Você atingiu o maior número de pessoas. Sigamos. Qual que é a mensagem do dia de hoje? Opa! Alguém precisando decidir aqui. Tomar uma decisão e ser incisivo nessa decisão. Aqui eu estou me conectando com pessoas que já possuem uma visão, uma agilidade para fazer as coisas, uma pessoa que já fez muito corre na vida aí, só que fez esses corres, muitas vezes, direcionado para outras pessoas. E parece que essa pessoa agora tem que tomar uma decisão referente a tomar ações para si na vida, né? Às vezes a gente fica muito na praticidade, na ação prática de resolver as coisas de forma muito rápida. E às vezes a gente precisa tomar ações rápidas, mas com decisão firme, né? Então aqui está pedindo para essa pessoa ela já tem esse ensinamento de tomar decisões, de ser veloz naquilo que faz, mas a decisão precisa ser firme e rápida, né? É firme e rápida. Vamos lá ver então.
vou tirar as outras cartas e a gente vai os outros primeira fileira. A pessoa vai ter que tomar uma decisão aqui para defender uma situação ou simplesmente a pessoa precisa agir rápido para não perder uma situação, ou ainda a pessoa tomar uma decisão rápida para descortinar uma situação que não é verdadeira. Nossa, é exatamente isso. Carta do esclarecimento, né? Clarificação, clareza sobre uma situação. É isso mesmo, a pessoa precisa tomar uma decisão objetiva, clara, firme, entendeu? Entenda a diferença entre velocidade e firmeza, tá? Porque aqui você pode agir sim com velocidade, mas precisa ter firmeza, porque se você agir por impulso, só pelo impulso da situação em si, que pode ser uma briga no calor do momento, você pode tomar ações precipitadas, entendeu? Então, assim, tá pedindo muito do seu recurso racional para que você consiga ter uma lógica rápida referente à situação e, ao mesmo tempo, uma firmeza de tomar uma decisão a respeito, entendeu? Não é só esbravejar, é decidir, tomar para si o que é de direito, defender o seu ponto de vista, a situação, mas não precisa ser algo conflituoso no sentido de queda de braço, né? Nesse caso você pode ser uma pessoa muito firme, entendeu? Por mais que o outro esbraveje, que queira ter a razão, tenha a firmeza, né? Uma pessoa que está aprendendo a ter não só o poder de liderança, de decidir as coisas, mas aprendendo a lidar com as verdades e a firmeza das situações. Então aqui é uma situação que vem muito rápido e aí alguma verdade vem à tona, ou você vê algo de forma muito clara, a situação, por mais que você não entre na briga, no conflito, não decida pela firmeza, né? E aí você, mesmo não entrando na briga, mas defendendo seu ponto de vista com firmeza, você consegue ver quem realmente é a pessoa no calor do momento. Aquele momento que a pessoa chama você para briga e ao invés de você aceitar o conflito, você simplesmente só se coloca em alerta e observa a situação. Me fala muito disso. Ao invés de você agir pelo lado primitivo do ser humano, né, que é a briga corpo a corpo, você decide simplesmente, você se cala e olha a situação, você olha o comportamento da pessoa, você observa o que a pessoa está falando, e aí você vê que é uma coisa que não é só sobre a questão em si do que está acontecendo. Você toma uma clareza, você desmancha esse véu do que não é verdade, toma uma clareza sobre aquela pessoa. Como a pessoa é reativa, a pessoa às vezes está tomando um impulso ali sem saber uma verdade completa. E então assim, não é o momento de você revidar. É o momento de você perceber como aquela pessoa se comporta referente às situações. Se é uma pessoa que dá para você sentar, conversar, dialogar, esclarecer as coisas, ou simplesmente a pessoa
quer que a sua verdade seja o ponto de partida e não quer dialogar nem nada. Esse é o ponto aqui. Então, assim, para você ter o sangue frio de fazer isso também, é importante que você tenha dentro de você o discernimento de você não deixar também o seu fogo explodir, né? O fogo da ação, de agir e acontecer no calor do momento, né? Fazer com que a razão olhe e não o agir exploda, né? Então é um momento de discernimento ali, de você fazer isso, perceber a questão. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo da vida, muitas pessoas são muito reativas e inflamadas, e essas questões vêm muito sobre a sua criação, sobre a cultura que veio, a criação que aquela pessoa teve, entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo. Uma criança que sofreu uma negligência na família de não ter atenção, né? E aí houve muitos conflitos dentro da família e essa criança, né, deixou de ser criança muito cedo e passou a ser um adolescente trabalhador. E então foi cortada essa parte da pessoa, foi exigido dessa pessoa que ela começasse a ajudar dentro de casa, enfim. E aí o que acontece? Pela luta da própria vida, esse ser humano internaliza dentro de si uma questão de energia de sobrevivência. E por mais que a pessoa tente raciocinar o contrário, essa energia ela já foi enraizada dentro de si. E aí o que acontece? Ela vai para o mundo numa energia de sobrevivência, numa energia de competitividade excessiva, agressiva, absurda, onde você precisa pisar no amiguinho, onde você precisa humilhar o amiguinho, onde você precisa existir, porque na infância você não existiu dentro de casa. E aí acontece isso. Existe um monte de gente que não conseguiu curar sua criança interior, vai para o mundo do jeito que dá, e aí são um monte de pessoas inflamadas, agredindo outras pessoas, entendeu? E as outras pessoas, com direito, vai querer se defender. Algumas pessoas não vai ter educação emocional para ter esse discernir de não explodir e sim observar, né? E aí vai virar uma guerra, né? Mas assim, aqui eu tô mostrando para vocês que existe uma outra forma de lidar com uma situação como essa. E por que eu estou esclarecendo isso? Porque na verdade, no plano energético, eu que mexo com desequilíbrios energéticos, eu faço radiestesia, e na radiestesia eu trabalho muito essa quebra, né, de laços energéticos ancestrais, familiares, de traumas, e que eu faço muita quebra desse tipo de energia. E aqui me mostra muito uma pessoa muito reativa, e essa reatividade vem da infância, do calor da infância, o reconhecimento que não existiu, a pessoa precisou lutar muito cedo, e aí essa criança não pôde ser, e acabou ficando muito reativa, ficou muito negativa. Então qualquer coisa que na cabeça dela, por mais que não exista, na cabeça dela ela ache que vão tirar alguma coisa dela, ela simplesmente vira um monstro querendo defender e fica cego ao ponto de não enxergar
nada nem ninguém passando por cima das pessoas como um trator. Então, aqui, alguém já passou por isso ou vai passar. Então, é para a pessoa começar a aprender a internalizar que nem sempre a reação do outro diz sobre você, mas sim sobre ele, sobre como foi a vida dele, sobre como ele foi criado, os traumas que essa pessoa tem. E é através de todo esse tipo de educação emocional que a gente faz, desse autoconhecimento, não só sobre nós, como o mundo funciona e a sociedade em si está funcionando, é que a gente consegue externalizar um perdão de forma clara e justa. Não é aquele perdão bonitinho que todo mundo fala assim, ai, como um protocolo social você tem que perdoar. Não, mas é perdoar de forma verdadeira, de forma justa, como as de espadas, sabe? Você sabendo que você tem as suas particularidades, você sabendo que o outro também tem as dele, que ninguém está certo nem errado, que cada um está defendendo o seu posicionamento, mas até que o outro não te agrida fisicamente, existem escolhas que podem ser feitas, entendeu? Então, assim, existe a forma de você observar isso e ver que você não precisa conviver com isso, entendeu? E simplesmente quebrar a situação e ir para a vida, né, num outro sentido. E geralmente quando existem as pessoas que tomam essa escolha, a vida melhora bastante. Melhora bastante porque ela largou esse ato primitivo de galo de briga, né? De ir lá provocar também, porque o outro me provocou, nananana. É aceitar a provocação, né? E aqui tá falando pra pessoa fazer completamente o contrário. A situação tá vindo na tua direção, olha, fala assim, não, preciso disso? Não, não preciso. Como que a gente pode sair dessa, entendeu? E simplesmente sai. Entendeu? Aqui. O mago. Tá me falando aqui que foi uma situação que foi armada, uma situação que foi criada, né? E só que você consegue observar, né? Se você tiver essa agilidade, você consegue observar a situação e já cortar de forma firme, não de forma agressiva. E aí quando você faz esse tipo de questão, você não pega encargos energéticos referente à situação. Por quê? Quando você tem muitos conflitos, você aceita, né? Você topa entrar nessa energia e entrar no conflito, você simplesmente começa a criar um laço energético nesse conflito. Isso existe. Esse é um dos trabalhos que eu também faço, que é desmanchar esses laços de conflito, equilibrar as situações. Então, assim, em conflitos, o que acontece? A frequência energética da pessoa está em êxtase, em expansão profunda, entendeu? É um momento de criação. Quando a tua energia expande, assim, a tua mente e o teu sentimento está numa mesma frequência, o mesmo sentido e direção, a energia expande e aí é como se você virasse um mago. Você tem o discernimento de criar qualquer coisa naquele momento. E aí, quando a energia tá nesse êxtase e a da outra pessoa também, vocês acabam criando uma energia de forma pensamento que acabam se entrelaçando. E quando se entrelaça ali, a mente das pessoas ficam nessa energia. Por mais que as pessoas fiquem distantes, né? As pessoas entram nesse laço energético
E aí as pessoas pensam assim, cada um foi para tua casa. Mas no embate existiu o laço energético. Então assim, tá cada um na tua casa, um degladiando o outro à distância. Porque os laços estão unidos. Então assim, para desmanchar isso, meu Deus, em terra é mais fácil, mas quando isso acontece e a pessoa já desencarnou, é um pouco mais difícil. Não falo que é impossível, mas é um pouco mais difícil. Então aqui a espiritualidade ancestral está te ensinando a não entrar mais nesses tipos de jogos energéticos, de duelo, né? As pessoas vieram para evoluir. O mundo, gente, ele é muito grande, por mais que as pessoas gostam de falar no calor do momento. Esse mundo é pequeno. Você ainda vai voltar e me dar razão. Porque não sei o que, não sei o que. Esse mundo, ele é muito grande. Esse mundo, o sol nasce para todos os dias. Todo mundo tem oportunidades, entendeu? É liberdade, livre-arbítrio, poder de livre escolha. Entendeu? Então, assim, você não precisa ficar degladiando. Não precisa ficar entrando em conflito com as pessoas, porque tem espaço para todo mundo. Por mais que as pessoas não pensem, tem sim espaço para todo mundo. Apenas o que acontece é que todo mundo fica aglomerado no mesmo lugar. E quando fica aglomerado no mesmo lugar, lógico que o espaço fica menor, né? E aí pode acontecer muitos conflitos, muito embate, entendeu? Também aqui me fala de perceber essas situações de conflito que acontecem muitas vezes na tua vida, talvez não seja o seu caminho. Então, como poder energético ancestral aqui, perceba isso de forma familiar, por exemplo. Coisas que acontecem na família de vocês, que acontece mais de uma vez, que acontece com frequência, por exemplo. Um embate familiar que acontece com muita frequência. Várias pessoas da família em sequência são traídas, entendeu? Tem que olhar essa energia também. Já vi também energia de irmãos que brigam por causa de terreno de pai, de mãe, por causa de imóveis, né? Herdados, essas coisas. É uma energia também que, se houver um embate muito grande aqui, é uma coisa que passa gerações, entendeu? E não tem que olhar muito isso. Às vezes, gente, não vale a pena. Não vale a pena entrar numa energia dessa, porque muita gente já perde vitalidade da vida, sabe? E a troco, assim, de uma pessoa que não tá conseguindo raciocinar direito. Porque na internalização dela, ela aprendeu que ela precisa matar ou morrer. Entendeu? Então, assim, não precisa entrar no embate com uma pessoa dessa. Ela tá numa outra frequência, num outro nível, né? Deixa... Só se afasta, entendeu? Tem espaço para todo mundo. Agora, se você tiver num local que não dá para ter espaço, se internalize a sua frequência, abaixa o nível, tente se afastar por um tempo ali para acalmar os ânimos, entendeu? Faça o possível para não entrar em embate. Veja a situação de forma mais ampla. Seu comportamento, o comportamento do outro, o que vocês estão sentindo, entendeu? Para não precisar ter mais essa... Se você tiver muitos problemas na sua vida, aí você cultiva mais essa energia, aí complicado, hein? Bom. Depois de uma verdade que vem à tona, e isso vem à tona a partir de uma observação sua, algum esclarecimento que você tem na hora,
Alguma verdade vai vir sem você se mover, só na observação. Assim. E aí você toma para si uma inteligência a respeito, toma para si um poder de fazer o seu, da sua forma, sem depender de outras pessoas, entendeu? Nossa, que energia bonita. É desafiadora demais, é desafiador demais uma situação como essa. Mas é um aprendizado assim absurdo. Vou pegar só essa que virou. Então assim, a partir do momento que aconteceu isso, você conseguiu internalizar esse aprendizado, toma cuidado para não entrar na energia da limitação, né? Aquele negócio que eu falei. Se você conseguir não entrar no embate, não internalizar o que essa pessoa fala, entendeu? Que às vezes fica reverberando, por mais que você não entre na condição de jogada, de embate aqui, pode ficar reverberando, entendeu? Mas assim, o aprendizado que você teve, que você internalizou, você não precisa nem ficar nessa opressão mental, né? Você pode simplesmente, lógico que a gente fica chateado, tem todo esse processo. Você tem que acolher a sua criança interior, internalizar os aprendizados, né? Dá vontade de chorar, chore. Dá vontade de se esbravejar, vá ao ar livre, num parque, entendeu? Fazer complementação energética, abrace a árvore, se você tem vergonha de abraçar a árvore, se pendura nela. Tem algumas pessoas que têm vergonha, né, de abraçar a árvore, então se pendura nela ali, faz de conta que você tá esticando os braços, né? Ou então empurre a árvore e faz de conta que você está esticando os braços. Por quê? Porque aí você faz essa troca de energia com a natureza, e a natureza tem esse processo de fazer essa autolimpeza com a gente também. Então, quando você tiver no pique assim de lembrar sobre essas coisas, vá num parque. Vai num parque, ande, entendeu? Ó, exatamente. Quando você tem sólido dentro de si quem você é, os seus comportamentos, onde você pode ir e vir. Quando você tem sólido os seus princípios éticos e morais, você não precisa entrar num embate como esse. A pessoa pode até tentar te prender por opressão, te ofendendo, falando que você é culpado de alguma coisa, ou que você não é merecedor, que você é uma pessoa ingrata. Isso tudo pode estar aqui, ó, na energia da pessoa, entendeu? Mas, quando você tem princípios e morais éticos sólidos dentro de você, você finaliza essa situação. Com dor? Sim, porque, de certa forma, você acreditou nessa pessoa em algum momento, você fez a sua parte, né? Mas, enfim, as pessoas podem mudar de ideia no meio do caminho, querer fazer diferente e olhar só para si mesmo. E tá tudo bem também. Foi aquele caso que eu falei. A pessoa pode ter tido uma infância muito difícil, foi muito negligenciada, não curou isso, e aí virou aquele adulto com aquela criança interna ainda, de que é tudo meu, eu que tenho que ganhar, eu que tenho que ser visto, eu que tenho que ser benquisto, entendeu? Então a pessoa fica com eu muito enaltecido, né? E aí não consegue ter um princípio social igualitário, humanitário, né?
mais uma energia. Mas que bom, né? Aqui mostra que a pessoa pode conseguir sair dessa por causa dos seus princípios sólidos já, né? Éticos e morais. É capaz que a pessoa, né, que de alguma forma queira te agredir, não tem esse conhecimento de que você teve uma boa estrutura dentro de casa. Entendeu? Foi uma trapaça mesmo, gente. É uma trapaça mesmo. Não é uma coisa no calor do momento, não. Foi premeditado. A pessoa queria tirar você da frente. E então tá tudo bem. É muito triste essa energia, né? Uma pessoa que você acredita e aí simplesmente no meio do caminho a pessoa muda de ideia e resolve te passar para trás. Mas assim, você tem princípios éticos e morais bem estruturados. Você aqui, ó, quando você tá no 9 de ouros, deixa eu explicar isso para vocês. Quando você tá no 9 de ouros, tá quase um 10 de ouros aqui. É quase uma estrutura. Então quando você tá no 9 de ouros, você já é uma pessoa bem estruturada emocionalmente, é uma pessoa benquista, é uma pessoa que tem processo profissional, assim, você é uma pessoa líder, você é uma pessoa ética, entendeu? Porque um 9 não é à toa, você tem uma completude aqui, e isso é visto, entendeu? Então, de alguma forma, essa pessoa se sentiu ameaçada de alguma forma em algum momento. E aí, como essa pessoa tem problema, né, de ser visto desde a infância, ela precisa que você saia do caminho, entendeu? Porque ela precisa brilhar. Mas como você já é uma pessoa estruturada, já tem brilho próprio, dê passagem. Dê passagem. Até porque, pelo livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Como se diz, como é que é aquele ditado? A plantação, cada um pode escolher aquilo que planta, mas a colheita é obrigatória, né? Então assim, não fique triste, não fique remoendo isso por muito tempo, porque é uma pessoa que tá plantando uma energia bem ruim aqui de trapaça e isso daí volta, entendeu? Ainda mais você não revidando, é o divino que vai tomar conta, entendeu? Então assim, pega as suas coisas e vá, né? Vá ser feliz. Conselho, vamos ver o conselho agora aqui. É uma situação muito desafiadora. Vai dar um pouco de tristeza, de frustração. Mas você tem que ver que nem todas as taças ali foram prejudicadas, entendeu? Às vezes a gente passa pela vida tentando fazer o certo, só que as pessoas são, como eu falei assim, inflamadas emocionalmente. Cada um quer ter a sua razão, aceita e benquista, né? E luta por isso. E aí não dá pra agradar todo mundo. Não dá mesmo. Entendeu? Então assim, não é porque o outro de alguma forma não quis a tua amizade, não quis a tua sinceridade, não quis a tua essência de verdade, o que você realmente era, que você precisa, né, entrar numa questão de tristeza profunda. Existem milhares de pessoas no mundo para você conhecer e para você trocar, né? Isso que tem que ser aprendido. Quando você tem uma estabilidade, você aprende que pessoas não são perfeitas, né? As pessoas têm as suas qualidades
E aí acontece que a gente consegue conviver com pessoas que as qualidades sejam um pouco mais semelhantes, que não sejam tão destrutivas ou disruptivas ao ponto de criar conflito, né? Não dá para ser tão diferente do outro em uma convivência, gente. Não dá mesmo. Pode haver diferenças que se complementam, mas não dá para ser inteiramente diferente ao ponto de nada ser complementar. Não existe, né? Então, assim, internalizar essa maturidade emocional de que existem pessoas que vão ficar na nossa vida e outras não, né? Mas essa tristeza finaliza. É isso que vocês precisam saber. Essa tristeza finaliza. Olha aqui, ó. Energia do Imperador. Você consegue conquistar as coisas por si, pela sua disciplina, sua ordem. Muito legal. Uma pessoa que conseguiu passar por uma situação bem difícil, mas já tinha uma estrutura emocional excelente para poder passar por esse desafio. Mesmo passando por esse desafio, houve tristeza sim, mas conseguiu o aprendizado emocional de que pessoas são pessoas errando o tempo todo, a gente também erra. E é isso, entendeu? A gente internalizar de forma madura que as pessoas elas têm os seus direitos, assim como você também tem o seu, e procurar novos lugares para poder socializar, habitar, procurar novos amigos, e entender que depois de uma luta como essa, de uma trapaça como essa, terminando com uma energia de imperador com o mundo, você está livre para fazer o que você quiser. Porque você não é refém mais disso. Isso que é muito lindo. Vamos ver uma mensagem aqui, xamânica, para finalizar. Você é parte da teia sagrada da existência. Olha que lindo. E pela teia sagrada da existência, como eu sempre falo, você veio aqui para aprender a usar as suas ferramentas. Então você veio aprender maturidade emocional, você veio aprender a como agir de forma mais coerente pelo mundo, você veio aprender a como equilibrar e disciplinar o seu mental, veio aprender a como liderar de forma sólida o seu material ou quem você é de forma ética e moral, né? Para você conseguir habitar no mundo de forma mais sólida, mais branda, né? Mais tranquila. Mais uma mensagem. A força da sua linhagem vive em seu coração. Olha que lindo. E é isso aqui que eu falo para vocês. Vem do coração da pessoa, né? Existem pessoas que já vêm com o coração um pouco corrompido. Então as pessoas que têm o coração um pouco corrompido já nascem com esse coração um pouco corrompido. São pessoas que mudam de opinião muito fácil por dinheiro, mudam de opinião muito fácil por causa de um cargo, puxa o tapete do amiguinho, por dinheiro, por um cargo, por poder. Então são pessoas assim de um nível frequencial bem diferente. São pessoas que estão na luta e fuga, né? Uma energia completamente reptiliana de você matar ou morrer porque você precisa ter. E essa pessoa que tem estabilidade já emocional, ética e moral é uma pessoa que vem com o coração limpo, uma pessoa que vem sempre tentando fazer a forma correta, né? E aí muitas vezes, por ser honesto demais e às vezes ter o coração muito bom, acaba sendo passado para trás, né?
A gente não pode esquecer que a gente está numa 3D, onde uma energia muito densa às vezes prevalece, mas a gente precisa aprender também que a gente veio para lapidar essas ferramentas e se tornar um pouco mais firme referente às questões éticas e morais de si mesmo e na hora de lidar socialmente com o próximo. Gente, muito obrigado à espiritualidade que acompanhou essa leitura e acompanha esse projeto. Gratidão a você que também assistiu essa leitura. Espero ter contribuído de alguma forma com essa mensagem. Se você puder contribuir com o canal, aperta no like, né? Compartilha, comenta também como é que você sentiu essa energia, se houve algum ponto que foi bem importante para você, deixe um comentário também aqui para as pessoas, assim uma pessoa pode ajudar a outra contribuindo com a sua experiência. E se você sentir que conectou com essa energia também, ative o sininho das notificações, vem fazer parte desse projeto em crescimento. E gratidão a todos vocês e até a próxima.